Então, nesta ação penal 508.33.51.89, depoimento do senhor Luiz Roberto Pereira. Senhor Luiz, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público. Nessa condição, a nossa lei garante ao senhor o direito ao silêncio. Se o senhor quiser utilizar esse direito, também a nossa lei estabelece que isso não significa nenhum prejuízo. Mas esse também é o momento que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Okay. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Prefiro falar. Quando que o senhor entrou na Engevix? Entrei na Engevix em 1976. O senhor já assumiu o cargo de diretor na Engevix? O cargo de diretor acho que foi a partir do ano 2008. 2008. Diretor técnico. E quais eram as suas atribuições como diretor técnico? Uma vez que um determinado contrato entrava para dentro da Engevix, eu era responsável, ou dentro de algum consórcio, era responsável basicamente por atender aquele escopo, prazo, custo que aquele contrato definia, né, com qualquer cliente. O senhor ficou responsável por alguma obra em específico, né, com esse cargo de diretor? Algumas. Por exemplo? Como diretor, lembro da Ultrafértil, da Fosfértil, na área de óleo e gás, Repasa, na Petrobras, no Reneste, no Consórcio Integração, na Relan. Consórcio Reneste, o senhor era o diretor responsável? Diretor técnico, a partir de um determinado momento. A partir de quando? Basicamente 2011, porque esse consórcio tinha uma liderança da EIT, lá no início. E a EIT depois entrou em recuperação judicial, se não me engano, acho que foi em 2011. E a partir daí, 2011, a Engevix teve que assumir esse contrato. Do ponto de vista técnico, perante o cliente. E nós ficamos, acho que nesse consórcio, com 99% dele. E a partir desse momento, eu tive que, vamos dizer assim, assumir de mais proximidade essa condução desse contrato. O Hilda Matias Bittencourt, o senhor conhece? Era a secretária lá da diretoria. Secretária do senhor ou secretária de mais pessoas? Ela é secretária de mais pessoas. Num determinado momento chegou a ser talvez acho que do Albeiro também, quando ele passou a ser diretor. E eu acho que só, que eu me lembre. Um ponto que é indagado, que é colocado na acusação pelo Ministério Público, diz respeito a este e-mail aqui que eu vou lhe mostrar. Um e-mail enviado pelo senhor para Valdomiro, MO Consultoria, evento 52 da denúncia, é isso? Peço o senhor dar uma olhadinha nesse e-mail. O senhor pode me explicar as circunstâncias desse e-mail? Sim. A partir então de que a EIT saiu desse consórcio em 2011, se não me engano, acho que provavelmente por volta de julho, agosto de 2011, a Engevix, o consórcio, estava inadimplente aí com vários contratados. E um deles era esse contrato aí com a MO. E a partir dessa data, vamos dizer assim, eu comecei a ser procurado por representantes dessa empresa. O seu Alberto Youssef, seu Valdomiro, que me cobravam muito o pagamento de parcelas que estavam em atraso. Eu recebia na Engevix o seu Alberto, recebi também o seu Valdomiro fazendo essas cobranças, e a única coisa que eu podia fazer era me consultar lá com o Dr. Gerson a respeito desse contrato, que o escopo desse contrato eu fiquei sabendo a partir de 2011, quando nós efetivamente assumimos esse
essa função dentro do consórcio, né? E a partir desse momento eu consultei o Dr. Gerson para saber do que se tratava. Ele me disse que isso aí era um contrato que ele estava de assessoria direta a ele, que estava cuidando pessoalmente. E perguntei para ele se deveria voltar a pagar aquilo que estava em atraso. Ele me confirmou que sim, num determinado momento, acho que foi, não sei se o e-mail de novembro, acho que foi nessa época. Novembro. E me pediu para que enviasse esse e-mail para o seu Valdomiro, que acho que era o representante da MO, solicitando ou autorizando ele a voltar a emitir a fatura. Isso é o que foi feito. O senhor chegou a verificar ou checar que tipo de serviço, ou se tinha sido prestado algum serviço pela MO Consultoria? Olha, eu já tinha visto que já tinham sido pagas várias parcelas desse contrato, né? E como era um assunto que o Dr. Gerson estava conduzindo diretamente, de acordo com ele, não fui questionar, nem precisaria questionar isso. É uma relação de confiança com o Dr. Gerson que eu não. Mas provavelmente o senhor foi atrás também para saber se tinha algum serviço que tinha sido prestado ou não, que justificava aqueles pagamentos? Não, efetivamente. Nesse ponto aí, não cheguei aí. O senhor Gerson não lhe esclareceu qual que era o propósito real desse contrato? Não. E o senhor não estranhou que pela MO Consultoria o senhor fosse procurado pelo senhor Alberto Youssef? Não. O senhor foi procurado mais de uma vez? Mais de uma vez. Por ele ou pelo senhor Valdomiro? Pelos dois, por ambos. Por ambos. Teve outros contratos que o senhor teve contatos com essas pessoas? Não. O senhor permanece na Engevix até hoje? Não. O senhor deixou a Engevix quando? Deixei em julho de 2012. Julho de 2012. Pois o senhor não se envolveu mais nesses assuntos? Não. Tá bom, né? São as indagações do juízo. Passou ao Ministério Público. Sem mais perguntas, senhores. A defesa do próprio acusado tem indagações? Oi? Assistente. Desculpe, perdão. O assistente de acusação. Os demais defensores. Sem perguntas. A defesa do próprio acusado. Senhor Luiz, por que o senhor saiu da Engevix? Eu saí da Engevix porque a situação desse contrato em julho de 2012 estava extremamente negativa. O fluxo de caixa dele, nós já estávamos no prejuízo de mais de 100 milhões de reais nesse contrato. Eu me julgava totalmente incompetente para reverter o resultado desse contrato. Isso me causava, eu que trabalhei durante todo esse tempo na empresa, me causava um desconforto enorme. Eu resolvi sair para dar uma chance para alguém tentar fazer alguma coisa melhor do que eu tinha conseguido até aquele momento. Pedi demissão. Você tinha algum quem era seu chefe direto no Engevix? Meu chefe direto era o vice-presidente, na época que eu saí, que era o engenheiro Lopes. Era ele que você se reportava? Reportava diretamente a ele. Então a sua relação com o Gerson era distante? Era. Era uma relação de relação profissional. Com ele, e a posição dele era uma posição de dono da empresa? Ele é o dono da empresa, ou era o dono da empresa, continua sendo, acho que, dono da empresa, não sei, não tenho notícia de que tenha mudado. Você tinha intimidade com ele? Ele Não. te dava confiança no tratamento? Nenhum. Era formal? Profissional. Profissional. Nesse e-mail,
ô Luiz, você coloca aqui, eu vou ler o texto, é uma linha. Solicito emissão de nota fiscal, colocar na discriminação dos serviços o mesmo texto de sua NF 159 anteriormente emitida. Eu quero te colocar, não sei se posso, Excelência, para facilitar. Pode. Eu queria que o senhor me explicasse. Aqui tem o e-mail e embaixo tem a nota que foi emitida. Eu queria que o senhor me explicasse o que o senhor quis dizer com esse texto no e-mail. Foi relativo a essa discriminação desses serviços, porque eu só conseguiria identificar e introduzir essas notas dentro do nosso sistema se eu tivesse a indicação do contrato a que ele se referia. Então, essa discriminação aqui de serviços, amarrando esse contrato CE 04009, é o que era importante para eu entrar com essas notas dentro do nosso sistema. Então, era importante que isso aqui constasse. Se tivesse algum texto diferente aqui, eu não conseguiria identificar que contrato seria esse. Tá certo. O senhor, desculpe, saiu da Engevix, o senhor acumulou um patrimônio que lhe permite... O senhor poderia dizer qual é o patrimônio que o senhor acumulou? Eu, ao longo de 42 anos de trabalho, tinha uma meta. Minha meta era, aos 65 anos de idade, me aposentar e viver do meu patrimônio e da minha aposentadoria do INSS. Essa meta continua válida. Eu fiz 65 anos, dia 8 de fevereiro de 1905, agora de 2015. 65 anos. Infelizmente, em função desse processo, todo o dinheiro que eu consegui amealhar em função do meu salário, ao longo desse tempo, na Engevix e na prestação de serviços que depois da Engevix eu também prestei, todo ele está retido hoje por decisão judicial. Então hoje eu estou conseguindo sobreviver com a minha aposentadoria do INSS, R$ 2.500, e com a ajuda do meu irmão, porque foi retido do meu patrimônio coisa de R$ 1.200.000. Esse é o patrimônio que eu consegui ao longo de 42 anos de empresa, 42 anos de vida profissional. As visitas que o Cef e o Valdomiro chegaram aí, eu não sei se isso foi dito já, se eles foram na empresa. O senhor disse que foi, né? Eles foram na empresa. Tá certo. E foram tratar apenas de pagamentos. Tratar de pagamentos sem atraso. Tá certo. Estou satisfeito, Excelência. Só uns esclarecimentos adicionais, muito rapidamente. Nunca lhe foi informado que isso era propina? De maneira nenhuma, doutor. O senhor Paulo Roberto Costa, o senhor chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer. Eu acho que é isso. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda? É mais ou menos isso que eu já disse ao senhor. Eu nunca fui corrupto. Eu nunca fui lavador de dinheiro. Eu não tenho conta no exterior. Toda a minha vida foi pautada por salário, disciplina, para amealhar aquilo que eu consegui ao longo desse tempo. Me causou muita surpresa, talvez até uma certa indignação, ter todo esse esforço sendo preso por uma decisão judicial. Isso é terrível para mim, como pessoa, sendo honesto, cidadão honesto, tendo que ser submetido a uma situação como essa. Só isso que eu tenho a falar. Obrigado. Tá bom, então. Então, interromper a gravação.